Fala pessoal, William Mendes aqui, espero que todos vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a este canal para a gente falar um pouco mais sobre a nossa paixão em comum, que é o Vasco da Gama. No vídeo de hoje, a gente vai reagir e trazer para vocês aqui as falas infelizes e preconceituosas de um jornalista aí, né, de uma rádio aí, não compete nem a mim citar aqui, mas vamos reagir a isso porque virou moda, na verdade, todo mundo falar mal do Vasco, todo mundo associar o Vasco ao crime, a torcida ao crime, virou moda. Depois desse negócio do Betinho aí, então, como se todo segurança devesse apanhar calado, que eu acho que é o que eles queriam, que o cara apanhasse dos jogadores do Atlético Paranaense calado, todo mundo acha que tem que dar pitaco nas coisas do Vasco da Gama. Então a gente vai reagir a esse vídeo infeliz aqui desse jornalista. Vamos deixar nossa opinião claramente e vamos trazer também a notinha de repúdio que o Pedrinho fez lá e colocaram lá no ex oficial do Vasco. Beleza? Peço para vocês, deixa seu like aqui embaixo se você gostar desse vídeo. Se inscreve no canal para que você não perca nenhuma novidade aqui quando a gente lançar vídeos e as nossas lives aqui diárias. E tamo junto, bora seguir aqui com o react e com o vídeo, beleza? Então pessoal, deixei o vídeo aqui embaixo aqui que vai ficar mais fácil para vocês visualizarem, tá? E é melhor também, até porque vocês conseguem me ver aqui. E vocês vão ver o que ele fala aí. E aí você pode deixar nos comentários aqui o que você, vascaíno, acha dessas falas aqui desse jornalista, tá? E a gente vai ver, é um vídeo curtinho. Óbvio que o vídeo é bem maior do que eu cortei aqui, do que eu peguei, mas a fala principal, que é o assunto em questão em debate aqui, são essas falas aqui que você vai ver agora. Miranda, né? O Vasco sempre foi um time muito agressivo, time Zona Norte, né? Porque o Fluminense, Botafogo e Flamengo são Zona Sul. Sempre existiu uma brincadeira, né? Que Zona Norte é barra pesada e cada vez mais. Agora, não é aceitável que isso aconteça, né? Evidentemente, de um funcionário travestido de segurança ir lá tirar satisfação. Isso é um absurdo. E se ele está armado, por exemplo? Ele vai dar um tiro? Quer dizer, jogador morre assassinado em São Januário. Aí tem que botar no epitáfio do Eurico Miranda. Porque não é possível, né? A escola é muito ruim em São Januário. Janeiro ainda... Bom, então vocês puderam ver aí 40 segundinhos de pura insanidade, tá? Porque ele fala ali, primeiro aqui pra gente esmiuçar um pouquinho rapidinho, ele fala primeiro que o Vasco sempre foi um clube agressivo. Como assim, agressivo? Como assim? Não entendi. Por quê? Porque o Vasco sempre fez questão de dar prioridade para jogadores negros, porque o Vasco sempre lutou pela classe mais pobre. Por isso que o Vasco é agressivo, por isso que o Botafogo, o Flamengo e o Fluminense são clubes de Zona Sul, que nunca deram moral e hoje ficam pagando aí de clube do povo. Por isso, outra coisa que ele fala ali também, porque se o segurança, o funcionário travestido de segurança do Vasco estava ali no meio, não tem que arrumar problema com ninguém. Se ele tivesse armado, cara, vamos deixar bem claro aqui, tá? Vamos deixar bem claro. Essas falas aí são totalmente tendenciosas. Por que ele fala se ele tivesse armado? Para deixar no seu subconsciente, você que está aí dizendo que o Betinho está completamente errado, que o Betinho provavelmente talvez estaria armado ali. Então ele não estava armado. Já vamos deixar isso claro aqui para vocês. Ele não estava armado. E outra coisa também, a violência partiu pelos jogadores do CAP. Os jogadores do Clube Atlético Paranaense que foram para cima dos jogadores do Vasco, inclusive que foram para cima do Betinho. Como eu não quero frisar, o ponto principal não é o Betinho aqui nesse vídeo, eu já falei muito ontem o que eu penso sobre isso, e tô vendo muito neguinho que se diz vascaíno aí, para não perder emprego aí em rede nacional, falando um monte de besteira, tá? Se comportando muito mal, mas enfim, é outra parada aqui. E aí ele não estava armado, ele foi agredido, ele entrou ali e é nítido, porque a distorção de realidade, ela é tamanha, cara, porque mostram imagens ali dos jogadores do CAP agredindo o Lucas Piton. O Betinho correndo para poder puxar o Lucas Piton
e estava ali dando uns empurrão nos jogadores do CAP, e os jogadores do CAP partiram para cima dele primeiro, tá? Então há uma clara manipulação de realidade dos fatos, e a gente precisa deixar isso claro aqui, porque tem muita gente falando merda aí na internet, principalmente gente que se diz torcedor do Vasco. Muita gente falando besteira aí, vendo que não foi isso que aconteceu. E quando você coloca que o próprio Betinho tá errado na situação, aí já, quem tá errado é quem tá falando isso. Porque nenhum homem que se diz homem aceitaria apanhar, tomar soco na cara e ficar calado, ficar quieto. Isso é um fato. Então, cai por terra todos esses argumentos aí que foram utilizados por esse jornalista. E por fim, para coroar a cereja em cima do bolo de cocô, ele vai lá e fala que o Eurico Miranda, não sei o quê, porque sempre tem que tocar no nome do Eurico Miranda. Vocês já repararam isso também. O cara já morreu há muito tempo e ainda tem neguinho aqui que fica falando dele, que fica o tempo inteiro fazendo questão de trazer a memória do doutor Eurico Miranda para essas situações aí de caos, situação de confusão, situação de precariedade. Na dúvida, vamos culpar aquele cara que já faleceu, que está morto, que não pode se defender. Então, age com covardia também. Pelo menos essa é a minha opinião, gente. E aqui no meu canal eu já falei, eu não vou ficar passando pano para gente que quer o mal do Vasco. E aí a gente não tem um presidente que nos representa, porque a gente pensa que o presidente vai numa coletiva acabar com todo esse circo, com toda essa palhaçada que estão armando em volta do Vasco. O presidente vai lá e manda fazer uma notinha. Manda fazer uma notinha, tá? Notinha e mais notinha. Nada diferente da gestão passada essa daqui. E aí quando chega neguinho aqui falando que o Pedrinho é a mesma coisa da gestão passada, o que eu posso falar com relação a isso? Se o próprio Pedrinho, quando é exigido por uma situação de enfrentamento, quer agir com cordialidade, pedindo desculpas para o agressor. Você imagina um agressor, pode imaginar um criminoso de qualquer outra espécie aí, agredindo uma mulher, agredindo um homem, agredindo uma criança, e depois essas pessoas terem que pedir desculpas para esse agressor. Então foi a mesma situação aqui. E aí a notinha tá aqui, ó, para vocês. O clube emitiu nota assinada pelo presidente, em que Pedrinho descreve a declaração do comentarista Carneiro Neto da CBN de Curitiba como preconceituosa e ofensiva. O jornalista, aí aqui as falas do Pedrinho, tá? O jornalista associou preconceituosamente a localização de São Januário à agressividade e à violência. Não conhece o Vasco da Gama, mas se acha no direito de julgar a Zona Norte. Espero que Carneiro Neto possa aprender com as pessoas da Zona Norte, que a agressividade vem do preconceito que, em opinião infeliz que emitiu, é ofensiva, e que antes de falar um absurdo, pensar duas vezes é o certo, diz Pedrinho. E aí eu pergunto para vocês, você acha mesmo que o Carneiro Neto vai ler essa notinha aqui do Pedrinho? É a primeira coisa que eu falo para vocês. Os caras estão cagando, irmão. Pedrinho, os caras estão cagando para você, cara. Você é um presidente que entrou aí no Vasco da Gama para poder trazer representatividade para o Vasco da Gama, e não é o que a gente está vendo. Desculpa, irmão, eu te defendo aqui. Eu defendo, galera, o presidente aqui o tempo inteiro com relação às coisas que ele vem fazendo, que eu acho que é um bom trabalho no Vasco. Agora, o cara não tem representatividade nenhuma. A partir do momento que você fica com essa postura aí de ficar fazendo notinha, cadê? Tem que exigir que esse cara peça desculpas, cara. Cadê desculpa? Vocês foram pedir desculpa pro Paulo Autuori, gente. Vocês foram pedir desculpa pro Atlético Paranaense, sabendo que o Atlético Paranaense foi o principal agressor, foi o agressor primário. Então, assim, cara, tá complicado, irmão. E as pessoas maldosas, elas já perceberam que o Pedrinho não vai adotar um discurso de guerra, um discurso de enfrentamento. Ele vai adotar um discurso de covardia e de parcimônia. E quando ele faz isso, abre margem para todo mundo querer pisar na cabeça do Vasco da Gama e querer pisar na cabeça do vascaíno, tá? Então esse vídeo foi para isso. Era para ser um vídeo curto, mas ficou um vídeo até longo demais.
mas peço para você, deixa a sua opinião aqui sobre o que você acha disso. Eu não posso deixar de falar isso. Eu poderia falar isso em live mais tarde. Se me der na telha, eu falo na live também. Só que as lives estão ficando até um pouco... dá um pouco para baixo. Por quê? Porque eu tenho que ficar falando sobre esse tipo de assunto que não é um assunto interessante, não é um assunto que agrega muito, mas que eu não posso deixar de falar, beleza? Então, tamo junto, valeu, até o próximo vídeo.